Queridos, abra suas Bíblias aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua santa, bendita palavra. Se assim aprove ao Senhor me escolher para estar aqui com o pastor desta igreja, então eu te peço, ajuda-me e usa a minha vida como um instrumento, como um canal de bênção para este povo, para esta hora, para este tempo. Ministre em cada coração e que a tua igreja possa ter os olhos do coração abertos nesta noite, porque isso é o Senhor quem faz. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, convença aqui nesta noite alguns que precisam ser convencidos pelo Senhor. Nós não temos esta capacidade, mas o Senhor tem, de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, conduza, Senhor, conduza esta palavra, revela a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu quero falar sobre este tema. O que Deus faz quando Ele quer salvar alguém? O que Deus é capaz de fazer quando Ele quer salvar um homem, quer salvar uma mulher, ou quer salvar uma família? Nós precisamos entender, queridos, que o plano de Deus, ele vai muito mais além do que aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que os nossos olhos físicos conseguem contemplar. É muito pequeno e muito pouco em relação ao que Deus está fazendo na atmosfera espiritual, no mundo espiritual. Então, às vezes nós não conseguimos imaginar e entender e compreender algumas coisas que passamos. Às vezes algumas situações que nós vivemos, e algumas delas são criadas ou permitidas pelo próprio Deus, para que nessa situação eu e você possamos olhar e ver que é Deus quem está trabalhando naquela situação, e não apenas está trabalhando em você, mas Ele quer através de você realizar algo. Então por isso, às vezes Ele permite situações, e por detrás dessas situações existe um plano maior. Por detrás destas situações existe, algo de Deus, um projeto, um propósito que Deus está querendo fazer ou realizar em nossas vidas, ou até mesmo através das nossas vidas. E nós precisamos estar atentos e perceptíveis a isso, porque senão nós perdemos o time. Se você não estiver muito perceptível que Deus
Como diz Romanos 8, 28, um texto que eu demorei para compreender ele. Diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos entender que são todas as coisas mesmo. Diga comigo, todas as coisas mesmo. Agora diga as boas e também as ruins. A gente pensa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas somente as coisas boas. Mas e quando acontecem as coisas ruins? Estas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas basta entendermos, precisamos entender quando as coisas estão contrárias, quando situações fogem do nosso controle. Alguém disse uma certa vez que quando tudo parece dar errado em sua vida, algumas coisas boas acabam acontecendo que se tudo tivesse dado certo, essas coisas boas jamais teriam acontecido. Eu vou repetir para você gravar, eu já disse isso outras vezes aqui. Alguém disse uma certa vez que quando tudo está dando errado, quando tudo parece que está sendo contrário na sua vida, algumas coisas boas acabam acontecendo no meio dessa situação, que se tudo tivesse dado certo, essas coisas boas jamais teriam acontecido. Um acidente, por exemplo, às vezes acontece um acidente de trânsito, e nesse acidente de trânsito é uma grande oportunidade para você revelar quem você é, no trânsito, na tua maneira de se comportar, em uma situação contrária. É uma oportunidade que Deus está te dando às vezes de criar uma conexão com alguém. A maneira como você vai se comportar mediante a uma situação como essa revela muito de você, revela muito de mim. Então são situações contrárias que às vezes no meio dessas situações coisas boas acabam acontecendo. Muitas vezes uma enfermidade nos assola dentro de casa, na família, parentes, amigos, e às vezes nós não entendemos, e ao invés de procurar entender e encontrar as coisas boas que podem surgir com isto, a gente fica se lamentando, murmurando e questionando Deus. Esta semana mesmo nós tivemos alguns exemplos aqui, a maioria das pessoas sabem, da nossa querida, faz parte do Ministério Infantil, esposa do amado irmão Valdecir, a Sandra, esteve internada, um diagnóstico meio que contrário, mas eu estive com eles essa semana, tomando um caldo, né, Valdecir, muito gostoso por sinal, e a gente foi ali orar e ungir, e a Sandra me contava que tem sido um dos momentos em que ela mais tem evangelizado algumas pessoas. Verdade ou não é? Então ela está fazendo uso dessa situação contrária para ministrar ao coração de outras pessoas. E aí outras pessoas acabam sendo impactadas pelo testemunho dela, pela firmeza pela qual ela se comporta mediante uma situação tão contrária. Na minha família também esta semana aconteceu um incidente, um acidente. O meu sogro teve um desmaio, caiu, bateu a cabeça e teve tipo um princípio de derrame, não sabia o que era, corremos para lá para socorrê-lo. Naquele dia mesmo, eu cheguei da sua casa, quando cheguei de sua casa, estava abrindo o portão, a irmã da Márcia ligou, nós nem entramos em casa, já saímos e fomos socorrê-lo. E aí, leva para o hospital. A minha esposa teve que posar 2 dias no hospital com ele. E ela teve algumas experiências nesses 2 dias que ela posou lá, que ela jamais teria essas experiências dormindo em casa, cuidando dos seus filhos ou do seu esposo. Ela teve uma oportunidade de abençoar a vida de uma pessoa que estava ali, que precisava de uma situação onde ela pôde ajudar. Ela teve uma oportunidade de ajudar, de orar por alguém ali. Então, queridos, são tragédias, circunstâncias, sabe, às vezes acontece, mas nós precisamos entender e compreender. Com tudo isso, o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus está querendo fazer. Somente o fato de eu e você estarmos aqui, isto revela que
algumas coisas boas estão acontecendo porque principalmente eu, pastor Deva, eu só estou aqui porque lá atrás houve algum desvio de percurso, uma tragédia, circunstâncias que me levaram a conhecer Jesus Cristo e a andar nos caminhos do Senhor. Talvez se estivesse tudo bem, eu jamais seria quem eu sou. Se tivesse corrido tudo bem, se tivesse tudo normal, jamais eu teria chego a este lugar, a uma tribuna tão honrosa e um privilégio tão grande de me tornar um ministro da palavra do Senhor, um embaixador do reino de Deus nessa terra, porque é isso que eu creio ser. Mas algumas coisas deram erradas lá atrás. O fato de você estar aqui dentro nesta noite pode ser porque algumas coisas foram contrárias, algumas coisas deram erradas, ou ainda estão dando errado neste exato momento. Saiba que Deus está no controle, tem um plano de Deus aí. Ele está trabalhando aí dentro de você. Ele está trabalhando não só em você, mas também através de você. Então me escute nesta noite. Aprenda a se comportar nessa situação. Não perca o foco, não perca o propósito de estar buscando em Deus, de estar se conectando com Deus, porque haverá salvação na tua casa, na tua família, através da tua vida e através dessa circunstância que está acontecendo, que tem entristecido o teu coração. Deus está planejando algo para salvar alguém através do teu testemunho no nome de Jesus. É dessa maneira que nós precisamos crer. O que Deus faz quando quer salvar alguém ou uma família? Primeira coisa que Deus faz, preste atenção, Ele envia os seus mensageiros. Primeira coisa que Deus faz quando Ele quer salvar alguém, Ele envia os seus mensageiros. Saiba que apóstolo Paulo, Silas, o seu companheiro ministerial, foram enviados à cidade de Filipos, mas não era este o desejo do coração deles. Pelo contrário, o desejo do coração de Paulo vai nos mostrar a Bíblia, no capítulo 16, no versículo de número 7, você pode acompanhar, que era a vontade de Paulo ir para a Ásia. A vontade de Paulo era ir para um outro lugar. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia. Olha que interessante. Às vezes nós dizemos assim: eu estou indo pregar a palavra de Deus, e para pregar a palavra de Deus eu vou onde eu quero, o dia que eu quero, do jeito que eu quero. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Paulo queria ir para um lugar para pregar a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo de Deus o impediu, e aí então ele obedeceu e não foi. E aí então aparece um anjo. Paulo está dormindo, aparece um homem da Macedônia, e esse homem, no versículo de número 9, diz para Paulo: desce para Macedônia. Desce para Macedônia, porque existe algo ali que Deus está querendo fazer. No verso de número 10, vai dizer que imediatamente Paulo então chama a sua equipe e obedece. E aí então ele vai rumo à Macedônia. Chegando na Macedônia, ele vai até uma cidade chamada Filipos, e é ali onde tudo começa a acontecer. Paulo chega em Filipos, guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pela vontade de Deus, mas algumas coisas boas e algumas tragédias, algumas situações contrárias vão acontecer naquele lugar. Mas Paulo, sendo um homem guiado por Deus, sabia fazer uma leitura de tudo que estava acontecendo, e ele não se perdeu no propósito que Deus queria fazer naquele lugar. O desejo do meu coração nesta noite é que você saia daqui entendendo e compreendendo que Deus pode te mandar para algum lugar. Deus pode sim te conduzir e te levar para determinados lugares ou fazer determinadas coisas. Mas quando lá você estiver, se algumas coisas contrárias acontecer, querido, não se desespere não. Deus continua no controle, continue crendo, continue perseverando, continue insistindo, continue buscando a Deus, porque Ele vai te mostrar a solução, Ele vai te mostrar uma resposta, porque nem todos os lugares que Deus nos manda são mares de rosa, nem todos os lugares que Deus nos envia, tudo vai estar em paz. Nem todos os lugares que Deus te leva vai ser lugar de sossego e tranquilidade, não.
Deus também pode te permitir que você entre em lugares e em situações que parecem ser terríveis, que fogem do controle, mas quando é Ele quem permite, quando é Ele quem leva, Ele te dá força suficiente para suportar e para vencer, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Duro é ir sem Ele, duro é estar sem Ele, numa situação como essa. Diz a palavra do Senhor que Paulo chega ali em Filipos, e Filipos, queridos, era um lugar, uma cidade muito estratégica para aquele tempo, porque Filipos era um polo comercial. Filipos naquela época era um centro comercial, onde os grandes negócios aconteciam ali, quase nada semelhante com o lugar que moramos, né? Alguma coisa a ver com a cidade com que moramos, com a cidade com que vivemos. Muitas pessoas viajavam para Filipos para poder ali então fazer os seus negócios. Então Deus tinha um plano de plantar uma igreja naquele lugar. Deus tinha um plano para plantar uma igreja ali, mas para que nascesse uma igreja naquele lugar, primeiro Ele precisa enviar os seus mensageiros. Primeiro Ele precisa enviar alguém que está diretamente conectado e perceptível. Filipos era um lugar também de divisão entre o Oriente e o Ocidente. Na verdade, a cidade de Filipos era a porta de entrada para a Europa. Se Paulo chega ali em Filipos e ele consegue pregar o Evangelho, e alguém aceita Jesus, e ele consegue plantar uma igreja ali, é certo que a Europa seria evangelizada também, através dos discípulos que Paulo deixaria naquele lugar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso acerca do lugar, da geografia do lugar? Porque o plano de Deus é muito maior do que o meu, do que o teu, do que o de Paulo, do que o de Silas. O que Deus está vendo, o que Deus estava vendo, amados, era a Europa sendo evangelizada. Paulo e Silas estavam caminhando apenas na direção. Às vezes o que o teu olho está enxergando, o teu olho físico está vendo, é apenas um redemoinho, é apenas uma tempestade, é apenas um lugar, uma cidade, uma pequena igreja que está começando. Mas Deus já está olhando lá na frente. Se esta igreja aqui for consolidada, o estado do Mato Grosso não será mais o mesmo, o norte do Mato Grosso, o norte do Pará, porque daqui serão levantados missionários, evangelistas, ministros, homens, mulheres de Deus. Aqui essas crianças aqui serão levantadas para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O que eu e você estamos vendo é um culto comum, é uma reunião comum, mas o que Deus está vendo é muito mais além, é muito maior. Então Filipos era a porta de entrada para a Europa, onde futuramente Paulo iria para pregar o Evangelho. Paulo então chega até a cidade de Filipos, e como homem de Deus, ele vai buscar um lugar de oração. Não é porque eu estou viajando, não é porque eu estou em missão, ou estou de férias, que eu não preciso buscar um lugar de oração. Paulo, onde ele estava, ele buscou um lugar de oração. E ele ouve dizer que algumas mulheres, eu não sei porquê, as mulheres, né? Talvez seja o mesmo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu olho, me perdoe vocês homens, mas eu olho para as mulheres e vejo as mulheres tão ativas. Eu vejo as mulheres, culto na quarta-feira, tem um monte de mulher que vem, nos cultos presenciais as mulheres vêm, vai fazer um negócio, as mulheres vêm, e às vezes eu fico me perguntando, cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê o sacerdote do lar? Cadê o cabeça da casa? Cadê você, homem? Cadê vocês? Talvez seja isso que estava acontecendo também naqueles dias. Não existia uma sinagoga, porque segundo as leis judaicas, para se abrir uma sinagoga, precisava pelo menos 10 homens para se dar início a uma sinagoga. Mas não tinha uma sinagoga. Como não tinha uma sinagoga, então as mulheres se reuniam às margens de um rio, talvez debaixo da sombra de uma árvore. Elas tinham um lugar de oração. Quando Paulo chega em Filipos, é o primeiro lugar que Paulo vai visitar.
Num dia de sábado, Paulo desce para este lugar, ele fica sabendo que essas mulheres se reúnem lá, e ele desce, isso está relatado aí a partir do versículo de número 13 do capítulo 16, você pode acompanhar na sua Bíblia, e ele vai até este lugar. Quando ele chega neste lugar, já tem algumas mulheres ali reunidas orando, eu não sei como é que ele chega, mas ele chega, cria um contato, cria uma conexão, e Paulo então começa ali ministrar a palavra do Senhor, trazendo as boas novas agora então para aquelas mulheres, talvez gregas, algumas mulheres que não tinham o conhecimento verdadeiro do Deus vivo, ressurreto, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Paulo já tinha experiências o suficiente para ministrar sobre a vida daquelas mulheres. Paulo então começa a pregar a palavra, e depois de um tempo pregando a palavra, diz a palavra do Senhor, que Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela entendesse e compreendesse o que Paulo estava pregando e ensinando. Por isso eu fico em paz, por isso eu não carrego um fardo sobre os meus ombros, porque não sou eu que te convenço. Se o Espírito Santo de Deus não abrir o teu coração para que você entenda o que eu estou pregando, você vai chegar do mesmo jeito e vai sair do mesmo jeito e nada vai mudar na tua vida. Mas aprove a Deus que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e é Ele quem te convence. Eu não tenho poder de convencer ninguém, eu não tenho poder de fazer você mudar de vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não. Por isso eu descanso, mas a minha responsabilidade é pregar que o Espírito de Deus está aqui, e Ele tem este poder para convencer o homem do seu pecado, da sua justiça e do juízo de Deus. Então eu estou livre aqui, amados, porque essa não é a minha responsabilidade, e assim aconteceu. Eu acho interessante que a Bíblia diz que esta mulher era temente a Deus. Em algumas versões vai dizer que esta mulher já servia a Deus. Agora preste atenção, uma mulher que era temente a Deus, já praticava a oração, mas não era convertida. Uma mulher que era temente a Deus e já servia a Deus, mas ainda não havia se convertido, não sabia nada sobre o batismo, ainda não tinha entendido essas coisas. E quando Paulo então começa a pregar, diz a palavra do Senhor, que o próprio Deus se encarrega de abrir o entendimento e abre o coração de Lídia. Então Lídia se converte e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Lídia, imediatamente que aceitou Jesus, o primeiro passo que ela dá, se eu sou agora uma nova criatura em Cristo Jesus, então me dá o direito de recebê-los na minha casa. Então Lídia chama os apóstolos, apóstolo Paulo, Silas, chama esses homens de Deus para a sua casa. E a Bíblia diz que não somente Lídia, mas todos da sua casa se converteram e desceram as águas naquele mesmo dia e foram batizados em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus que ainda opera nos dias de hoje. Mas a história não para por aí. Eles continuaram orando. Diga, eles continuaram orando. Diga, eles continuaram orando. Diz a palavra do Senhor que todos os dias eles iam para aquele lugar, porque o propósito de Deus era maior, o plano de Deus era maior. Quando Deus quer salvar alguém, Ele permite situações que às vezes são contrárias, mas preste atenção, onde vai dar isso aí? E aí eles continuaram indo, todos os dias eles iam a caminho daquele lugar. Eu não sei se de manhã, pela tarde, eu não sei qual era o horário, a Bíblia não nos relata, mas a Bíblia diz que eles ficaram ali muitos dias, e todos os dias Paulo ia com aquele povo, e Silas também, e eles iam para aquele lugar de oração. Certo dia que Paulo estava caminhando em direção àquele lugar, uma jovem moça, diz ali a partir do verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhava dando grandes lucros ao seu senhor. Preste atenção, queridos, Paulo está indo em direção ao lugar de oração, uma jovem sai por detrás deles, não só uma, mas muitas vezes, diz a palavra do Senhor, não só um dia, mas todos os dias, ela repetidamente ia atrás dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dizendo assim, olha só o que essa mulher diz:
estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que verdade absoluta. É verdade ou não é isso aqui? Sim ou não? Então isso me faz crer e ver, e a Bíblia está dizendo que uma jovem, uma mulher possessa de um espírito de engano, de um demônio, um espírito adivinhador, também era capaz de dizer a verdade acerca daqueles homens. Porque o diabo, a Bíblia diz, ele é o pai da mentira, mas quando ele quer te confundir, quando ele quer te enganar, quando ele quer encher o teu coração de ego, de orgulho, ele vai dizer algumas verdades ao teu respeito, para ver a tua atitude, para ver o teu comportamento. Mas Paulo estava muito bem vacinado contra esses espíritos. Ele sabia com que batalha ele estava batalhando, sabe? Existem algumas situações que Deus permite, que são situações do campo da batalha espiritual, queridos, e nós precisamos discernir que espírito é este que está falando na boca das pessoas. Que espírito é que está falando na boca deste homem, desta mulher que você vai buscar? Você que congrega aqui, que é membro aqui, que é ovelha daqui. E todas as semanas você sai para buscar uma oração em um lugar, uma profecia de um lugar. Que espírito é esse? Você já interpretou? Já sabe discernir? Ah, pastor, é uma irmã de Deus. Ah, pastor, é um homem de Deus que estava na cidade aí. Cuidado. Cuidado. Pastor, então eu não devo ir? Você é livre, não sou eu que vou te prender, mas aprenda a discernir as coisas. Eu tenho visto muitas pessoas sendo enganadas por esse espírito de adivinhação, por esse espírito de engano. E Paulo, então, a Bíblia diz, olha só, e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma certa vez que eu estava pregando em um dos nossos encontros, esses encontros com Deus. E logo após eu ministrar uma palavra, e Deus naquele dia assim, fez um reboliço santo naquele lugar, pessoas sendo ministradas. Logo após eu ministrar, eu saí por uma porta lateral, e de repente veio uma mulher, após a ministração, veio uma mulher das que estavam fazendo o encontro ali, participando, veio ao meu encontro e disse, você é um homem de Deus, Deus vai te usar muito. Quando você pregava, eu vi uma bola de fogo sobre a sua cabeça. Eu disse, glórias a Deus por isso. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui para os fundos, teve um período de descanso. Logo após começou uma outra ministração. Começou a outra ministração sobre libertação. E de repente eu vi um tumulto ali, e as pessoas ao redor, e aquele tumulto, e uma pessoa caída. E alguém foi lá e me chamou, porque nessa época eu gostava até de lidar com essas coisas. Hoje eu prefiro pregar a palavra, porque quem liberta é a palavra. A Bíblia, Jesus vai dizer, conheça a verdade, porque a verdade é que liberta, amados. Às vezes você pode orar com uma pessoa 10 vezes, e tirar o demônio dela 11, mas se ela sair daqui e não obedecer a palavra, o demônio volta, traz com ele mais 7, diz a Bíblia, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então o processo não é só libertar, expulsar o demônio, o processo é ministrar a palavra. Então eu aprendi isso durante a minha caminhada ministerial. Então agora, sabe, eu não dou muito esse ouvido para negócio, vamos lá, tem um demônio, amado, se tiver outro, por gentileza, pode ir. Não que eu me negue a ir, não, eu vou, mas não é algo que eu gosto mais de ficar tirando demônio de pessoas. Já fiz muito, mas naquela época eu gostava. Sabe, naquela época, cheio ali, aquele desejo, eu gostava. E de repente a mulher está caída, e as pessoas vieram lá, Deva, vem lá, porque eu não era pastor ainda, porque a mulher está lá caída, possessa, endemoniada. E eu fui até a mulher, no meio das pessoas, falei, dá licença, e fui chegando. Quando fui impor as mãos sobre ela, quem era a mulher? A mulher que tinha acabado de dizer para mim, você é um servo de Deus, eu vi uma bola de fogo sobre a sua cabeça, Deus vai te usar muito. Mas sabe o que eu entendi? Ela só estava querendo encher o meu coração de ego, de orgulho. O diabo estava usando talvez algumas verdades, talvez pode ser, sim, Deus me usou muito naquele dia, mas talvez só para inflar o meu ego, e para dizer, é verdade, eu sou mesmo, é isso aí mesmo que você está dizendo, você tem toda a razão. Paulo estava vacinado com isso, queridos. Agora eu e você também precisamos estar vacinados, porque há um espírito
de adivinhação rondando por aí. E eu me preocupo como pastor quando as pessoas ficam buscando, sabe, as profecias ficam... Querido, preste atenção, você mulher, você homem. Quando Deus quer falar contigo, Ele manda alguém até você. Não fica correndo atrás não. Você pode estar lá na tua casa, vai chegar lá, vai bater na tua porta. Você está lá no teu trabalho, alguém vai que Deus quer usar. Eu não estou descredibilizando os profetas não, eu creio em profecia, eu creio na unção profética, eu creio no poder da revelação, sabe? Agora nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espírito de adivinhação, ele visa lucros. Essa menina era escravizada por um espírito de adivinhação, mas por detrás daquilo tinha algumas pessoas ganhando dinheiro com ela. E não é muito diferente nos dias de hoje, até o ponto de Paulo então fica indignado com aquela situação. Esta jovem vai todos os dias, são muitos dias, aí um dia Paulo indignado, porque o homem de Deus tem que se indignar com alguma situação, porque enquanto você não estiver indignado, a situação vai continuar do jeito que está. Escute o que eu estou te falando, enquanto você não ficar indignado, nada vai mudar. Quando você ficar indignado com algumas situações que te perturbam, então você vai tomar uma atitude, vai se posicionar. E Paulo então, depois de muitos dias ouvindo esta mulher falando a mesma coisa, servos do Deus Altíssimo, pregam as boas novas, o evangelho da salvação, Paulo olhou assim e falou, tem alguma coisa errada, é um espírito maligno, demônio, sai dela no poder do nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, que aquela jovem foi liberta na mesma hora, para a glória de Deus. O demônio saiu, olha só que interessante, o demônio saiu, mas agora, aqueles homens que estavam por detrás, ganhando dinheiro com aquela mulher, ficaram sabendo da notícia. O que vamos fazer agora? Armaram para cima de Paulo e de Silas, criaram uma situação, levaram eles para uma praça pública, e a multidão se levantou contra eles, e aí então açoitaram Paulo e Silas. Veja bem, queridos, olha só onde eu quero chegar, eu quero que você entenda muito bem. Paulo e Silas estavam ali debaixo de uma palavra de Deus. Na verdade eles nem queriam ir para lá, eles queriam ir para outro lado, mas foi Deus quem enviou eles para aquele lugar. Mas no lugar que eles chegaram, eles se depararam com uma situação de revolta. Aquele povo estava revoltado, por quê? Porque o mundo espiritual começa a trabalhar para que o evangelho não fosse pregado, para que ninguém fosse salvo. Então eles se levantam ali usando pessoas, porque o diabo usa pessoas. Então açoitaram Paulo e Silas, levam eles para a prisão, dizem para o carcereiro, coloquem eles em um lugar de extrema segurança, segurança máxima, porque esses homens são perigosos, então precisam estar em um lugar de segurança máxima. Então este homem, este carcereiro, toma conta de toda a situação, leva Paulo e Silas para o calabouço, leva para uma prisão, e aí então tudo parece contrário. Se você não é muito bem firmado nos fundamentos da palavra de Deus, nesta hora, você começa a murmurar. Se você não está muito bem fundamentado na palavra de Deus, nesta hora, em que Deus permite algumas situações contrárias, Paulo agora estava preso porque expulsou o demônio, porque libertou uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. Agora ele está preso, agora ele foi açoitado com varas, ele e o seu companheiro pregando o evangelho, mas ele entende que Deus está no controle dessa situação também. Se tudo vai bem, Deus está no controle, mas para quem serve a Deus está fundamentado, quando as coisas começam a ir contrária, quando as coisas começam a dar errado, Deus continua no controle da situação. Depende do teu comportamento, depende da tua atitude. Então eu te digo nesta noite, e me escute muito bem, tome cuidado, muito cuidado, para você não murmurar quando as coisas começarem a dar errado. Talvez por não entender que é Deus que está permitindo, talvez por não entender que é Deus quem está fazendo, você começa a murmurar. Tome muito cuidado para não brigar nesta hora, tome muito cuidado para não xingar, tome muito cuidado para não deixar de praticar aquilo que Deus te chamou para fazer.
E Ele te chamou para orar, Ele te chamou para adorar, seja nos vales ou seja nos montes, seja em situações assim como Paulo vai dizer, em todas as adversidades eu já tenho experiência, eu sei ser humilhado, mas eu também já sei ser honrado, eu sei passar fome e necessidade, mas também já sei viver em abundância, mas em tudo isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Depende dos fundamentos em que você está fundamentado. E aqui que eu quero chegar, queridos. Nós vivemos em um tempo em que a igreja, ela vive na superfície, na praia, não é nem com o pé dentro da água, ela está na areia. Porque basta uma coisinha, de nada. Eu estou falando de homens fazendo uma missão, eu estou falando de homens que foram guiados pelo Espírito Santo de Deus, e eu estou falando de homens que estão pregando a libertação, libertando os cativos, fazendo aquilo que Jesus os ensinou e os mandou fazer. Mas esses homens, agora levados por uma multidão, foram açoitados, chicoteados, foram presos e humilhados, e foram lançados dentro de um calabouço. Você continuaria sendo crente, glorificando a Deus? Você continuaria sendo crente, adorando? Você continuaria, quando tudo for contrário, a empresa não vai bem, funcionário que você mais confia vai embora, você continuaria? Sabe, aquele negócio que você fez não deu certo, e a pessoa que ia te pagar não pagou, você continua sendo firme, você continua? Onde estão os nossos fundamentos? Paulo e Silas estavam muito bem fundamentados, e eles nos ensinam, na hora da tribulação, sabe o que você faz? Vai orar e vai cantar. Vai orar e vai cantar, porque Deus vai entrar com a provisão no nome de Jesus, louvado seja Deus. Olha só, queridos, no verso 25 vai dizer assim: eles agora lá dentro da prisão, depois de serem açoitados, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você é capaz? Sabe por quê, amados? Porque ali dentro daquela prisão, todos os prisioneiros estão num alvoroço louco. Chegaram dois presos novos, estão num alvoroço, e se foram lançados para o cárcere de alta segurança, é porque são extremamente perigosos. Quem são esses homens? De repente, alguns daqueles que se levantam aí contra nós, vamos ter uma oportunidade de repente, e aqui dentro mesmo a gente resolve os problemas. Mas quem estava lá dentro eram homens de Deus, homens que sabem glorificar a Deus não só no tempo de bonança, mas sabem glorificar a Deus também nos dias de tribulação, nos dias de dificuldade. Homens que oram, homens que buscam a Deus, e buscavam a Deus não somente por aquilo que eles estavam vendo e vivendo, mas eles tinham a convicção que Deus tinha um plano maior para se cumprir naquela cidade, naquele lugar. Louvado seja Deus. Porque as pessoas estão assistindo o meu testemunho, o teu testemunho. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha que nos assiste, diz a palavra do Senhor. Então o meu testemunho, o teu testemunho nos momentos de adversidade, ele vai fazer toda a diferença nas pessoas que estão ao nosso redor. E o testemunho de Paulo, qual foi? O testemunho de Silas, qual foi? Estamos presos pelos homens, mas a nossa alma é livre, então vamos orar. Estamos presos, açoitados pelos homens, mas o Senhor já sarou as nossas chagas, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei, queridos, eu não sei qual foi a oração que eles fizeram, mas eu imagino que eles começaram a trazer lá do Êxodo: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que libertou o povo de Israel depois de 430 anos escravizados, o Deus que com sua boa mão e seu braço forte tirou o povo da escravidão e levou-os pelo deserto, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Josué e fez com que aquelas muralhas de Jericó caíssem. É o teu nome, Senhor, que nós adoramos neste lugar. Eu não sei qual foi a oração, talvez eles começaram a dizer: Senhor, o Senhor é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões,
O Senhor é o Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha de fogo ardente. Se o Senhor nos livrar daqui dessa prisão, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não livrar, o Senhor continua sendo Deus. Eu não sei que oração eles fizeram. Também não sei, gostaria que a Bíblia mostrasse, mas a Bíblia não mostra que canção foi que eles cantaram. Mas talvez eles cantaram aquela música assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Para um pouquinho aí, Oséias. Eu imagino que nesta hora aqui assim, eu não sei quantas músicas eles cantaram, eu só sei que uma música dessa subiu aos céus, e uma música dessa tocou o coração de Deus. E Deus lá de cima olhou para a terra e falou: eu não suporto uma situação dessa. Eu não aguento uma situação dessa. Um servo passando pela prova, um servo meu passando no vale, na luta, e orando, confiando, crendo no Senhor, e ainda tendo forças, com a costa machucada, ferida, sendo ali açoitado por aquelas pessoas, mas ainda tendo força para levantar uma adoração. Se você quer ser um adorador, você precisa aprender a adorar nos momentos de lutas e provações. Essa canção chegou no céu, amados. Quando essa canção chegou nos céus, Deus olhou e falou assim: anjo do terremoto, desce lá. Os céus param, ficam em silêncio, e um anjo desce naquele lugar. Eu imagino que foi só a descida dele, ele não precisou fazer nada, mas quando ele desceu, que ele bateu os pés em cima daquele lugar em socorro, pois a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão disponíveis para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando o anjo bate ali, aleluia, diz a palavra do Senhor, meus queridos. Olha o que diz o verso 27, o verso 26. Verso 26 diz assim: de repente, diga comigo, de repente. Querido, é de repente. Escute bem, esta palavra é profética para você que veio aqui nesta noite. É de repente. Se na luta, se na provação, se na dificuldade você não esmurecer, não murmura não, não murmura não, não xinga não, não blasfema não. Dá uma olhada assim e tenta entender o que Deus está querendo fazer. Ah, se você entender o que Deus vai fazer, Deus, depois desse terremoto aqui tem muita coisa. Depois dessa luta, dessa provação, tem muitas experiências para você viver. E diz o texto, e de repente, porque é de repente que Deus faz. É de repente que Deus se manifesta. É de repente que Ele dá um comando no céu. É de repente que Ele dá uma ordem em teu favor. E quando Ele dá uma ordem, amados, as cadeias se quebram. As cadeias, as portas vão se abrir. E o nome dEle vai ser glorificado na tua vida e através da tua vida, no nome de Jesus. De repente, pode se assentar, queridos.
De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, porque foi uma oportunidade dada para todas as pessoas que estavam ali. Todos que estavam ali tiveram a grande oportunidade de acreditarem no poder de Deus através da vida daqueles homens ali. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foram só Paulo e Silas, porque quando a bênção vem na tua vida, ela alcança a tua família, ela alcança teus amigos, ela visita até teu bairro. Quando a bênção vem, até o lugar onde você mora muda. Querido, quando a bênção vem, quando Deus dá uma ordem, um comando a teu respeito, os funcionários começam a ser abençoados, os parentes começam a desfrutar da tua bênção. Aqueles que entenderem e compreenderem que é Deus na tua vida, vão desfrutar do milagre da salvação também, no nome de Jesus. Pena que não foram todos que acreditaram, mas um homem lá dentro era mais prisioneiro do que Paulo e Silas, que estava preso naquele calabouço. Um homem lá dentro era mais prisioneiro, e este homem, preste bem atenção, este homem tinha família. Este homem talvez se tornou, pelos processos da vida, um carrasco, acostumado a lidar com casca grossa, acostumado a lidar com gente violenta, acostumado a lidar com bandido. Ele se tornou o chefe dos carcereiros ali. Mas por detrás desse coração duro, assim como você, assim como eu, que talvez viveu tantas situações na vida, existe um coração aí sensível à presença de Deus. Por detrás dessa dureza toda, existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus. Por detrás de tudo isso aí que você tenta mostrar, existe aí um lugarzinho aí que Deus já vem trabalhando, que Deus já vem operando. E lá dentro um homem, o carcereiro, precisava ser liberto. Esse homem cuidava dos presos, mas ele estava mais preso que os presos que ele havia prendido. Esse homem, mesmo tendo a liberdade de ir e vir, mas segundo aquilo que nós sabemos teologicamente, a Bíblia diz que ele estava morto, mesmo sendo um vivo prendendo as pessoas, morto nos seus delitos e pecados. Mas naquele dia chegou a salvação naquele lugar. Mas para chegar a salvação naquele lugar, Deus precisou enviar os seus mensageiros. Para chegar a salvação naquele lugar, Deus preparou situações, Deus moveu os céus e terras, para que Paulo e Silas fossem parar lá dentro daquele calabouço, lá dentro daquela prisão, para dar um testemunho, para impactar a vida daquele carcereiro. E aí diz a palavra do Senhor, olha o que diz a palavra aí. O carcereiro despertou do sono, talvez ele pôs todo mundo para dormir, deu toque de recolher, isso lá pelas 10h30, 11 da noite, não quero mais bagunça aqui dentro, hein? Se tiver bagunça, se tiver conversa, vocês vão se ver comigo aí. E aí ele vai para o seu lugarzinho de descanso, para o seu quartinho, e ali ele está repousando. Talvez ele nem ouviu, irmã Rosângela, a oração e nem ouviu a adoração, mas o terremoto ele ouviu. O mover de Deus ele ouviu. Tem pessoas, queridos, que não vão ouvir a tua oração e a tua adoração e a tua intercessão, mas ela vai ouvir, ela vai sentir o tremor da terra, ela vai sentir o impacto, ela vai sentir o terremoto do mover do Espírito Santo pegando o coração dela em algumas situações, e lá na frente elas irão saber que tudo isso é resposta da tua oração e da tua adoração. Mas tudo depende da maneira que você comporta no momento da tribulação. Aquilo que para os mensageiros era uma situação de humilhação, para Deus e para o carcereiro era uma questão de salvação. Os mensageiros, humilhação. Para o carcereiro, a salvação chegou naquele lugar. O carcereiro então pega no sono, mas quando o terremoto chega, ele desperta do sono. E quando ele abre os olhos, ele vê todas as portas abertas, as cadeias, e aí talvez naquela noite nebulosa, escura, ele não consegue ver ninguém.
Ele era o responsável por aqueles homens, e por ser responsável por aqueles homens, havia uma pressão muito grande, o peso de uma responsabilidade. Assim como todo pai de família carrega a responsabilidade pela sua função que ele exerce, pelo trabalho, pela profissão, a responsabilidade da provisão. E este homem, ele demonstra um sinal de responsabilidade quando ele vê que tudo está quebrado, as portas estão quebradas. Ele já pensa logo: antes que me tirem a vida por ter deixado todos os prisioneiros fugirem, tiro eu mesmo. Ele pega então uma espada e vai tirar a própria vida. Quando ele vai tirar a própria vida, ele vai suicidar-se. Quando ele vai suicidar-se, uma voz brada lá dentro: ei, ô varão, faz isso não, tira a sua vida não. Tira a sua vida não, que está todo mundo aqui, Deus está no controle desse negócio aí. Às vezes existem situações de desespero, amados, que o pai de família quer tirar a própria vida. Sabe, quando eu meditava nesta palavra, o Espírito Santo me dizia: fala com a igreja, porque lá dentro vai ter alguém que vai estar te ouvindo, que está pensando em tirar a própria vida. Eu venho hoje como uma voz assim como a de Paulo: ei, varão, ei, talvez você tenha o coração duro, talvez as coisas não foram do jeito, fugiu do controle, e por isso, como o carcereiro ali pensou que todo mundo havia fugido. Deus manda te dizer: não tira a tua vida não, Deus está no controle da situação. O teu testemunho ainda vai edificar muitas pessoas, a tua família ainda vai ver a tua transformação, e eles serão batizados ainda, assim como você também, para a glória de Deus Pai. Segura firme aí, não tira a tua vida não, diz o Senhor para você nesta noite. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que estamos todos nós aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Paulo e Silas ficaram lá dentro, nem porta para fora saíram, amados. Porque Paulo e Silas estavam lá dentro, mas já eram livres pelo poder do nome de Jesus. Um homem livre, uma mulher livre em Cristo Jesus, ainda que esteja dentro de um calabouço, a sua alma é livre e ele não tem problema com espaço físico, porque ele já foi liberto pela cruz do Calvário. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O verso 30 são os versículos que lemos lá no começo. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Olha só a pergunta deste homem: Senhor, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Todas as crenças daquela região e daquele tempo dizia para cada Deus que você servia, você deveria oferecer alguns tipos de sacrifício. Você deveria fazer alguma coisa. Fosse sacrifício de crianças, alguns deuses recebiam sacrifícios até de crianças. Mas a cultura religiosa deles dizia que para se ter um Deus e para servir um Deus, você deveria fazer alguma coisa. E esse homem pergunta: o que é que eu devo fazer? Eu tenho que pagar? Me diz aí o sacrifício que eu tenho que fazer. E Paulo então vai dizer para ele uma verdade que fala aos nossos corações: você não só não deve, como não pode fazer nada. Você não vai fazer nada, tão somente creia no Senhor Jesus Cristo. Tão somente creia no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo por você naquela cruz. Você não precisa fazer mais nada, porque a Bíblia diz que a fé, que a salvação é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie de ter feito alguma coisa. Nós já estudamos sobre isso aqui. Não, carcereiro, você não precisa fazer nada, tão somente creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A salvação chegou naquele lugar de trevas, a salvação chegou naquele lugar de escuridão. E aí então, este é o homem que primeiro ele vem para o apelo, e depois ele ouve a palavra, diferente do que nós fazemos hoje, né? Primeiro ele vem e se rende e diz: o que é que eu tenho que fazer? Paulo diz: você não precisa fazer nada, crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá no verso 32 vai dizer:
lhe pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos da sua família. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, olha só, queridos, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essa grande alegria aqui tomou conta do coração de Paulo, porque mesmo ferido, mesmo sendo preso, mas a alegria de ver uma pessoa sendo alcançada pelo poder do Evangelho é muito maior, amados. A alegria de ver uma família inteira sendo salva é muito maior. A alegria de ver uma casa inteira sendo salva. E olha só que interessante é que eles não vão fazer um cursinho de batismo, como a gente faz nos dias de hoje. Ele não vai preparar não, é naquela mesma noite, naquele mesmo dia. É lá com Lídia também, é na mesma hora. A pessoa acreditou no poder de Deus, acreditou em Jesus Cristo, confessou como o único e suficiente Salvador. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. O que me estranha é que hoje algumas pessoas, elas caminham com Jesus, vêm para a igreja, até acreditam em Jesus, mas não decidem se batizar. Eu não consigo entender o que passa num coração como esse, que já contemplou a glória, a majestade, os milagres, já sabe que Deus é um Deus de amor, que amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa já até acredita, mas não decide, ela fica travada, sabe por quê? Porque ainda está no cárcere, ainda está presa, precisa ser liberto, precisa sair para fora, precisa vir para a luz, precisa de fato se render e se prostrar diante da majestade do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o plano, o propósito de Deus, Ele cumpre o seu propósito, por mais que parecia difícil, Ele cumpre o seu propósito, que era alcançar a vida de Lídia, libertar uma jovem endemoniada, e aí então salvar uma família através de um carcereiro lá dentro daquela prisão. Para Deus e para o carcereiro, ali foi o dia, o momento do grande milagre, como nós contemplamos aqui. O milagre da salvação chegou naquele lugar. Nós precisamos enxergar o que Deus está querendo fazer, queridos. Aquele que queria tirar a própria vida, agora se entrega a Cristo, ao autor da vida. E isso pode acontecer hoje à noite aqui com você. Para encerrar, Deus continua enviando seus mensageiros, assim como eu estou aqui nesta noite, como um mensageiro do Senhor, para trazer as boas novas, o Evangelho da salvação. Agora você precisa acreditar nos mensageiros que Deus te envia. Se você crer em Jesus, será salvo você e a sua casa. Aquele filho também que você já não acredita mais que tem jeito sim. No poder do nome de Jesus, o Espírito Santo vai pegar ele, vai trazer ele para a presença de Deus. Sabe aquele marido, para que você, mulher, já não acredita mais, ele tem jeito, ele será salvo. Aquela mulher que briga com tudo, aquela mulher que murmura, grita, essa mulher ainda tem jeito pelo poder do nome de Jesus. E por detrás dessa situação todas, há um plano de salvação. Pessoas serão alcançadas através do teu testemunho. Louvado seja Deus.